Olá, muito boa noite. Mais uma vez chegando para o nosso Dormindo com Deus, com o nosso lema em especial, Durma em Paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas a cada dia está bem juntinho, bem perto, sempre ao seu lado. Pode ter certeza disso. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos junto até 11 horas, se Deus assim o permitir. Nessa quinta-feira, 27 de maio de 2021, já estamos em maio, olha só. E se você não declarou imposto de renda, tá chegando aí, hein? O prazo é até esse final de semana, não deixe de fazê-lo. Nós queremos convidar você para estar conosco ali na igreja no próximo final de semana, na Paula Bueno 992. Nossa escola bíblica dominical começa às 9, o nosso culto às 10h15 pela manhã e à noite às 18h30. Vem estar junto conosco. Você já foi vacinado? Sua máscara? E então o álcool em gel temos ali à vontade. Venha e vamos estar juntos em nome do Senhor. Acabamos sentindo falta uns dos outros. A relação é tão importante, né? E é tão bom estarmos juntos, porque a comunhão é extraordinária e ela é importante na nossa vida. Você se lembra das pragas do Egito? Você se lembra quais delas fazem parte destas pragas? Hoje nós vamos olhar para a segunda praga ali no Egito. A segunda praga no Egito está no capítulo 8 de Êxodo. Capítulo de número 8 de Êxodo, nós encontramos a segunda praga ali no Egito. O título da mensagem é Mais uma noite, mais uma noite, mais uma noite. Eu quero, junto com você, ver no verso de número 8, nós encontramos que Faraó não deixa o povo ir, então Moisés, o líder do povo, usado por Deus, fala sobre esta praga, já que não deixou o povo ir. O verso de número 3 diz que o rio produzirá rãs em abundância. O rio vai produzir rãs em abundância. E aí o verso 3 diz que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o povo, nos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs, verso 4, virão sobre você, sobre o povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre o rio, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir a rã sobre o Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer as rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peça ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade, olha só, tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar
por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastaram ou se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos palácios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, o Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não ouviu como o Senhor tinha dito. Quando nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, e eu enfatizei aqui que Faraó disse para Moisés: olha, amanhã você então ora. Olha, você já consegue perceber quando o perigo está à espreita e a gente demora para ter atenção? As rãs invadiram todos os locais. Havia uma situação terrível de praga. E então foi solicitado a Moisés que pedisse ao Senhor para que aquelas rãs cessassem. E Moisés então diz a Faraó: quando você quer que isso aconteça? Ele disse: amanhã. Muito bem. Fique com essa pequena introdução para que a gente então pense sobre essa segunda praga. A segunda praga, que é a praga das rãs, foi um ataque direto. Às vezes a gente fala assim, a gente não consegue entender porque nós não estamos vivendo no Egito naquele momento. Foi um ataque direto sobre Eket, deusa com uma cabeça de rã, que se acreditava que a vida era proveniente da respiração das suas narinas. O egípcio acreditava que a vida era proveniente da respiração dessa deusa que tinha uma cabeça de rã, e que os humanos, criados por seu marido, Khnum. Então, veja só que a crença do Egito era que, através da respiração da cabeça da sua deusa, juntamente aí com o seu Deus, foi formado o ser humano. E a praga foi claramente concebida para mostrar ao Egito que havia apenas um Deus verdadeiro, um Deus que dá vida, e não o Deus egípcio. Em meio a essa cena, fica Faraó nessa situação entre o que eu faço com estas rãs. Quando olhamos para a história egípcia, não permitiam-se matar as rãs de maneira nenhuma. Não se permitia por causa dessa deusa. Agora, a rã virou praga. Ela entrou para todos os lugares. Virou uma confusão,
uma bagunça, rã para toda parte. Havia rã na casa dos oficiais, na casa de Faraó, até dentro do forno é citado. Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Eu não sou muito ligado a rã. Não tive ainda o privilégio de comer rã. Temos aqui um famoso restaurante, o Ranchu. Não tive ainda o privilégio. Mas quando eu já vi ela de perto, não me agradou muito. Agora imagine você, por todo lado. Elas eram sagradas, elas não poderiam ser mortas, mas agora virou uma bagunça. Ninguém foi poupado em todos os lugares. Portanto, contaminou. O templo de todos os deuses foram infestados com rãs, contaminados e impedidos de adoração. E depois, quando elas morreram, o texto nos diz que eles fizeram pilhas e o Egito cheirou mal. É um retrato de como o pecado afeta o ser humano. O pecado é universal e afeta a todos, assim como a rã chegou em todas as casas, o pecado é universal e chega para todos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado também é incontrolável. A religião não pode lidar com isso. E essa praga era incontrolável. Eles tinham a deusa com cara de rã, mas ninguém poderia controlar. O pecado é terrível. Ele separa o pecador de Deus. Assim, a situação era terrível com aquelas rãs por toda parte. Mas o que chama a atenção desse trecho foi uma trágica decisão. A trágica decisão aqui foi a de Faraó, um desejo que era de se ver livre das rãs, mas ele adiou o que poderia ter sido feito de imediato. O que me chama a atenção nesse trecho da palavra de Deus é que Moisés pergunta a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que eu devo orar por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Há coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Há situações que a gente tem que resolver no momento, de imediato. A nossa decisão faz toda a diferença. Aqui, Faraó disse amanhã. Uma noite e o número aumentou. Moisés disse: diga-me quando eu posso orar por você e por seus oficiais. Amanhã. Alguns amam tanto os seus pecados que parece que não consegue deixar eles para trás. E dizem assim: amanhã eu vou me converter. Domingo que vem eu vou na igreja. Amanhã eu vou mudar a minha vida. Outros dizem: mas eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu não preciso desse negócio de Deus, de Bíblia, de igreja. Talvez amanhã. Outros acreditam que são
demasiadamente maus para serem salvos e dizem assim: tem algumas coisas ainda, mas eu vou acertar na minha vida e amanhã, ou o mês que vem, o ano que vem, então eu vou para o Senhor. Olha, Moisés foi assim tão educado e disse para Faraó: quando é que você quer que eu ore por você? A praga estava diante dele, as rãs estavam por todos os lugares. E ele disse: amanhã, ainda mais uma noite, com aquela confusão por todo o local. Há muita gente que quer esperar para amanhã voltar para a igreja, amanhã voltar para o Senhor, amanhã resolver alguns assuntos. Olha, há algumas coisas que tem que ser hoje. Deus colocou essa mensagem no meu coração que talvez antes de você dormir, não é amanhã que você vai resolver. Você precisa ligar, precisa conversar, precisa acertar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei triste hoje por duas notícias. Uma delas, triste, mas alguém que estava lá com o Heron, o nosso missionário no Amazonas. Ele colocou no grupo dizendo que eles receberam um grupo de missionários lá no Amazonas e fez a agenda de como iriam ir nas igrejas, evangelizar, e deitaram hoje de manhã um dos missionários que trazia o seu filho com ele nessa obra missionária não acordou, já estava junto com o Senhor. Eu vou usá-lo aqui como exemplo. Se ele deixasse alguma coisa para fazer amanhã, não tinha dado tempo. No outro dia ele não acordou. Já não estava vivo. Ainda hoje eu recebi uma outra notícia. Minha mãe conhece o irmão Brasilino ali do Parque Taquaral. Recebemos a notícia que ele partiu também. Olha, às vezes a gente pensa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade hoje. Hoje é tempo de salvação. Em Hebreus diz assim: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esperar pode ser uma trágica decisão. Uma decisão ruim que pode te levar a uma situação mais difícil ainda. Verso de número 10 até o verso de número 15, por causa dessa decisão trágica, houve também um trágico desenvolvimento. O verso 10 ao verso de número 15 diz assim: as rãs, verso 11, se afastarão de você, não vão se afastar, se afastarão, porque amanhã eu vou orar. Das suas casas, dos seus oficiais, do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés saiu da presença de Faraó e possivelmente no dia seguinte clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. Verso 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Olha só, o desenvolvimento. O desenvolvimento foi que, por causa da palavra de Faraó, mais um dia se prorrogou, mais um dia se multiplicou. E a punição
foi que elas morreram em todos os lugares. Não só Faraó foi afetado, mas a nação inteira sofreu. Quando a gente toma ou adia uma decisão, não toma a decisão que tem que tomar. Já teve vezes na minha história, na minha vida, em que eu tive que tomar umas decisões na área pastoral. E eu fiquei durante 4 meses orando e pedindo oração ao Senhor para tomar uma decisão. Chegou um sábado à noite, eu fui falar com o Senhor disse: eu já disse para você o que você tem que fazer. Simplesmente tome a decisão e faça. Faça. E a partir daquele momento, eu fiz. Chega de oração. Chega de esperar. Há alguns momentos que o deixar para amanhã é trágico. E o desenvolvimento fica pior ainda. Os dividendos passam a ser maiores. Principalmente quando você não toma uma decisão sobre a questão do pecado. Quando você não toma uma postura diante de uma situação e fica empurrando com a barriga. Conhece essa expressão? Vai empurrando para ver o que vai dar. Não vai dar certo. Não deu certo aqui. Não dá certo. O Senhor, Ele nos chama para tomarmos decisões diante dEle no dia de hoje. De acertar a nossa vida, de estar pronto e preparado para o Senhor nos chamar, estar acertado com a nossa casa, com a nossa família. É impressionante quando há uma palavra do profeta: põe em ordem a tua casa. Você não vai viver. Mas ele vira para a parede. O profeta fala, o rei vira para a parede, chora, e o Senhor dá 15 anos. Mas no começo é: põe em ordem a tua casa. Não deixe para depois. Arrume. Ajuste. Não fique deixando para depois. Amanhã eu vou à igreja, semana que vem eu vou me tornar um bom cristão. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer tal coisa, então eu vou. Não. O Senhor está te dizendo que esse é o tempo de tomar a decisão. Não deixe para depois. As rãs se multiplicaram. Aí o trecho diz assim, verso 14. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Demoramos para tomar a decisão, cheira mal. Demoramos para ajustar, a coisa complica. O Senhor está chamando você hoje para tomar uma decisão diante dele. Amanhã você não sabe se está vivo. Eu espero que sim. Eu espero que amanhã você assista o programa Dormindo com Deus. Eu espero que eu te veja domingo na igreja. Mas em nome do Senhor, hoje é o tempo de acerto e de conserto. Amanhã pode cheirar mal a tua família. Amanhã pode cheirar mal a tua vida. Amanhã pode cheirar mal, talvez, essa situação que você está vivendo e vai empurrando e nunca acerta. Que em nome do Senhor Jesus, hoje, seja o tempo do Senhor trabalhar na sua história. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que o Teu Espírito fale ao coração de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia,
vem sobre a nossa vida. Não queremos, ó Deus, deixar para depois o que nós podemos fazer agora, que é suplicar o teu perdão, abrir o nosso coração, voltar à tua casa, voltar aos teus caminhos. Nós queremos, em nome de Jesus, estar diante do Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de você dormir, acerte com Deus, com as pessoas. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos ver aqueles que estão nos ouvindo. Aí a dona Cacilda, muito boa noite, em nome do Senhor Jesus. Dona Lurdinha, que está pedindo oração, eu vi aqui. Também a Juliana, a Paz, a minha tia lá do DIC, um abraço, em nome de Jesus. A dona Maria está pedindo oração pelo Armando, o esposo. Vamos estar em Botucatu para o resultado do ecocardiograma. Talvez fique internado. Vamos orar por ele, sim. Em nome do Senhor Jesus. Mãezinha, um beijo. Tia, mais uma vez, a paz. Dona Luzia, aquele abraço, manda um abraço ao seu marido, seu Ari, em nome do Senhor Jesus. A dona Lurdinha está pedindo aí oração pela sobrinha Sirlene e pela Selma. Sirlene e Selma, as duas, não é isso? Também oração pela Yolanda. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Ana Cacilda está pedindo oração aí para as sobrinhas. Também a sobrinha aqui da parente da irmã. Muito bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, colocamos a Sirlene e a Selma na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, estenda Suas mãos, que cura, que sara, que faz o milagre, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, eu clamo nesta hora, em nome de Jesus, pelo meu primo Rodrigo, que o Senhor coloque as Suas mãos sobre a vida dele, pelo seu Armando, ó Deus, que amanhã vai fazer esse exame ali em Botucatu, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida dele. Conduz, ó Deus, todas as coisas, nada foge aos teus planos. Ajuda-nos a compreender que o Senhor é quem dirige a nossa vida e a nossa história, em nome de Jesus. Pai, oramos pela nossa nação brasileira, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, oramos pelos médicos, enfermeiros. Senhor, oramos e clamamos pelos atendentes, por aqueles que fazem a limpeza no hospital, por aqueles que estão dando a vacina, em nome de Jesus. Ó Deus, que eles não venham ser infectados, mas que possam ser instrumentos do Senhor para a bênção na vida das pessoas. Pai, queremos ouvir a Tua voz e entender os Teus planos para a nossa vida, a cada dia, a cada instante. Fala conosco, que não possamos ou que não venhamos a deixar para amanhã o que tem que ser feito ainda hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Deixa eu tomar aqui meu chazinho de hortelã. Hoje eu estou até com a xícara verde aqui, ó. Tem um pezinho de hortelã aqui em casa e eu gosto demais de fazer um chazinho de hortelã antes de dormir e tomar esse chazinho de hortelã. Olha, hoje eu estou com a nossa historinha Ato de Amor, de Alice Gray. Diz assim: essa história é de uma mãe que voltou para casa após um árduo dia de trabalho. Sua filhinha apareceu na porta, correu para abraçá-la. Mamãe, mamãe, aconteceram muitas coisas hoje e eu quero contar tudo a você. Depois de ouvir algumas frases,
a mãe fez um gesto indicando que ouviria o restante da história, mais tarde, depois, porque precisava preparar o jantar. E durante a refeição o telefone tocou, a mãe teve de ouvir outras histórias da família, mais longas e contadas em voz mais alta que a da menina. Depois que a cozinha foi arrumada e as dúvidas sobre os deveres de casa do seu irmão foram solucionadas, a menina tentou novamente contar as novidades à mãe, mas já havia chegado a hora de ir para a cama. A mãe dirigiu-se ao quarto da filha para ajeitar as suas cobertas e ouviu-a orando. Quando ela se curvou para afagar os seus cabelos encaracolados e beijar-lhe o rosto, a menina olhou para cima e perguntou, essas perguntas do filho, hein? Mamãe, você me ama mesmo quando não tem tempo para me ouvir? Repetindo, você me ama mesmo quando não tem tempo para me ouvir? A menina relacionou o fato da mãe não ouvir com o amor que a mãe tinha por ela. E ela estava em dúvida. E ela faz a pergunta. Quando amamos uma pessoa, tem que abrir um espaço na agenda para dizer que amamos e estamos interessados por ela. Que Deus te abençoe, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Fecho aqui com mais um gole de chá e que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.